Bora aprender a fazer uma deliciosa receita de carne de porco defumada, super simples e facinho de fazer? Vem comigo. Aqui já coloquei os ingredientes na bancada. Basicamente a gente vai precisar para essa receita de uma carne de porco já temperada, curada, vou falar daqui a pouco sobre isso. E vamos precisar também de fumaça líquida. Eu estou usando essa daqui da Bombay, que eu acho muito boa. Tem também da marca Exato, que é boa. O mais difícil dessa receita aqui, pessoal, acredito eu, é vocês encontrarem a fumaça líquida, tá? Vende pela internet, você encontra no Mercado Livre, você encontra em lojas de temperos, casas de condimentos, mas tem vários mercados que eu já vi, tá? Então dá para achar sim. O mais difícil é encontrar a fumaça líquida. Quando você encontrar, isso daqui vai ser um coringa, vai ser muito útil para vocês na cozinha, e esse daqui inclusive tem no site da Bombay também, tá? Se quiser comprar por lá. Qual que é o segredo dessa receita aqui? Eu já trabalhei com charcutaria há muitos anos, inclusive ministrei cursos de charcutaria, tá? E basicamente a carne defumada, pessoal, é uma carne, a carne defumada de charcutaria, tá? É uma carne curada e depois ela passa por um processo de defumação, que pode ser uma defumação a frio, pode ser uma defumação a quente com fumaça líquida e pode ser defumação a quente com fumaça de queima de madeira mesmo, tá? Com fumaça mesmo real. Aí são várias opções, vários processos. Quem fala que fumaça líquida é produto químico, é essência, tá por fora, não sabe do que tá falando, tá? Isso aqui a fumaça líquida, ela é extraída diretamente da queima da madeira mesmo, da fumaça. É feito todo um processo de filtragem com tecnologia para trazer um extrato de fumaça real mesmo, tá? Que fica muito bom e é sim uma defumação, tá? Aqui qual que é a ideia? Você vai comprar aquelas carnes de porco temperadas de mercado, tá? Esse daqui é um pernil suíno, ó, temperado já. E esse tempero nada mais é do que uma cura. Percebe que ela tem esse tom mais rosado? É isso que acontece quando uma carne é curada, tá? Ela fica um período aí de 24, 48 horas até 5, 6 dias, podendo chegar até 10, 12 dias às vezes, dependendo do estilo da cura. E aí o sal, os temperos e os conservantes penetram dentro da carne e deixam ela curada, né? E dá aquele efeito de carne rosada que a gente está acostumado, de carne defumada, tá? Aqui então basicamente você escolhe o corte que você quer. Eu recomendo que você faça com pernil suíno, com lombo, você pode fazer com sobrepaleta, você pode fazer com picanha suína, tá? Fica muito bom. Se quiser fazer com barriga suína, vai lembrar muito um bacon. Pode fazer com costelinha também. Mas para você fazer no Natal e dar aquele efeito legal, você fatiar aqui essa peça, substituir um tender, de repente, é uma opção muito mais gostosa. Você pode utilizar a sobrepaleta, pode utilizar a picanha suína, que fica incrível, que ela tem aquela capinha de gordura aqui. E pode utilizar também o pernil, tá? Compre de uma marca de qualidade, uma marca de procedência, e aí você vai simplesmente tirar ela da embalagem, vai pegar uma toalhinha dessas absorventes, se você não tiver pode ser papel toalha, a gente vai secar essa peça aqui, tá? Para tirar todo o excesso de líquido que ela tenha, de cura, de umidade. Feito isso, a gente vai borrifar a fumaça líquida na peça, tá? Se você tiver um defumador aí na sua casa e quiser utilizar um defumador, você pode também. Mas aí já é outra técnica, outro processo, eu vou explicar isso em outros vídeos quando eu estiver falando sobre defumação. A fumaça líquida, pessoal, ela dá bastante cheiro, tá? Então nesse momento é interessante, se você tiver, colocar uma luva na mão, tá? Mais para proteger sua mão do cheiro. Eu tô acostumado, lido com fumaça líquida há muitos anos, não tem problema, mas o cheiro fica assim umas 12 horas na mão, tá? Pelo menos. Então não tem muito para onde correr. Aqui basicamente a gente vai dar uma borrifada. Percebe que ela já dá toda uma cor. Aqui, como ela é spray, eu nem precisaria pôr a mão, tá? Mas eu vou colocar para poder deixar a peça bem uniforme o sabor. Até proteger aqui para não espirrar muito na mesa. Aqui já é suficiente. Agora aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Você pode levar ela ao forno. O grande segredo, fora o uso da fumaça líquida, é a temperatura do forno. Essa carne aqui, ela tem que assar no forno bem devagarzinho, tá? A gente vai deixar ela no mínimo do seu forno. Se você tiver um forno elétrico que você consiga controlar a temperatura, a gente vai deixar essa temperatura do forno em 80 graus, tá? Na primeira hora, depois a gente pode subir para 90 graus aí na segunda hora e finalizar a 100 graus aí até ela ficar dourada. Ou se você estiver usando forno a gás, o mínimo que eles geralmente chegam são 180 graus, né? Coloca no mínimo e deixa a porta do forno um pouquinho aberta para ele perder um pouco de calor, porque o segredo de uma boa peça de carne defumada é ela assar devagar, tá? Uma cocção lenta. A temperatura aqui
do forno não pode ser muito elevada para que a carne fique com um cozimento uniforme, tanto por fora quanto por dentro, e não fique ressecada, mantenha a suculência. Eu vou fazer ela no air fryer, tá? O air fryer é uma ótima escolha para quem não tem um forno elétrico ou não quer utilizar o forno a gás convencional, porque o air fryer você consegue controlar a temperatura, tá? A temperatura mínima do air fryer é bem menor do que a do forno convencional, então eu vou colocar lá no air fryer. Como essa pecinha aqui tem pouco mais de 800 gramas, eu acredito que umas 2 horas e meia ela vai estar pronta. Eu vou colocar lá no air fryer então por volta de 80 graus a 90 graus ali, na primeira hora. Depois eu abro para mostrar para vocês como é que tá. Aí a gente sobe um pouquinho essa temperatura até 100 graus e vamos deixar até ela ficar dourada, certo? Vou fazer esse processo aqui e já, quando der 1 hora, eu volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, acabou de dar 1 hora que ela tá aqui no air fryer. Olha só como é que a peça tá. Já tá ganhando uma cor bonita, a gordura aqui já tá começando a dar uma derretida. Agora eu vou colocar mais 1 hora, vou colocar nessa mesma faixa de 80 a 90 graus, porque como o air fryer circula o ar, ele acaba dourando a peça mesmo assim. Eu acredito que com 2 horas a 2 horas e meia, para esse tamanho de peça aqui, ela já vai estar pronta, tá? Se a sua peça for bem maior do que isso, você pode deixar mais, aí umas 3 horas, mas eu acredito que umas 2 horas e meia para essa pecinha aqui vai estar legal. Vou deixar lá então mais 1 hora agora, nesses 80, 90 graus, e aí depois a gente verifica, se ela ainda estiver meio branca, a gente sobe isso para 100, 110 até ela dourar e finaliza o processo. Aqui já passou mais 1 hora agora, na verdade passou 1 hora e 15, acabei deixando um pouquinho mais na faixa ali dos 80, 90 graus, olha como é que ela já tá. Eu já vou parar por aqui, ela já tá com um aspecto bem assado. Se você tiver um termômetro culinário, você pode espetar aqui até o centro da carne e verificar se ela está na temperatura aí acima de 70 graus, que já está adequado. Se estiver abaixo de 70 graus, o ideal é que você volte para lá, mas não tem necessidade, tá? Não precisa ficar preocupado aí de, não tenho termômetro, não vou conseguir fazer. A ideia aqui é eu simplificar para vocês o processo como eu estou fazendo aqui, tá? Então, para esse tamanho de peça, 2 horas de air fryer, principalmente, que tem uma boa eficiência de temperatura, é o suficiente para essa peça ficar assada. Na verdade, ficou até 2 horas e 15. Agora aqui a gente precisa deixar essa pecinha descansar um pouco, tá? Pelo menos aí 1 horinha na geladeira, deixa uns 10 minutos fora para ela mornar, depois coloca ela na geladeira por 1 hora para esses líquidos da carne, né? Lá dentro tá tudo muito quente, tudo muito agitado. Você deixa 1 hora na geladeira, essa carne vai estabilizar esses líquidos, esse suco da carne vai se estabilizar e ela vai ficar muito mais suculenta. Se você tirar e já cortar, ela vai estar gostosa, mas ela vai acabar perdendo bastante dessa suculência aí para sua tábua, vai acabar perdendo bastante líquido, não vai ficar com o resultado tão legal. O segredo é deixar ela descansar um pouquinho. Se você puder deixar descansar até de um dia para o outro, melhor ainda. Mas se não, pelo menos 1 horinha na geladeira já fica bem legal. Eu vou deixar ela descansar aqui e já volto para fatiar ela com vocês. Olha só o resultado da nossa carne defumada. Ela já descansou aqui 1 horinha na geladeira que eu falei para vocês. E agora eu vou fatiar ela em primeira mão aqui com vocês, tá? Se você puder deixar de um dia para o outro na geladeira, melhor ainda. Mas se não puder, até ela só esfriar um pouquinho, só para os líquidos da carne ficarem estabelecidos. Olha isso aqui, galera. Olha a cara que tá essas carnes. Olha o aroma que subiu agora que eu fatiei. Olha, nossa, tá extremamente lindo, suculento. Como eu falei para vocês, isso ainda é um pernil suíno. Se você fizer com a picanha suína, ou se você fizer com a barriga, aí vai ficar maravilhoso. Vou tirar uma fatia aqui pra gente ver como é que ficou. Olha, super suculento. Dá uma olhada nisso. Olha só. Macia, ó. Super macia, desmancha. Nossa. Tá muito bom isso aqui. Muito bom. Leva um certo tempo no air fryer, como eu mostrei para vocês, mas a máquina trabalha sozinha e vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena mesmo fazer. Aqui com uma cervejinha. Nossa. Olha só. Sensacional. É isso, pessoal. Façam. Eu tenho certeza que vai surpreender todo mundo na ceia de Natal, na sua ceia de Réveillon. Vai ser sucesso. E
e você não vai mais comprar carne defumada, muito menos aquele tender lá industrial. Obrigado de coração por você ter assistido meu vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada desse tipo de conteúdo aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.